a gravação. Aleluia. Então, a partir de agora, nós estamos no Facebook, tá bom? Rogério Assunção é o nome do Facebook, é a minha página aqui da internet. Nós estamos ao vivo também com nossa igreja IAP dos Jardins Madrid, que é a idealizadora desse evento, né? Junto comigo, em parceria comigo aqui, né? Para a divulgação dessas lives, e também no Promessistas de Goiás e agora também no Facebook. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer e dar por aberto oficialmente essa nossa live, agradecendo a todos que estão ali ao vivo, e uma palavra do nosso pastor Ricardo Israel, que é o nosso convidado especial, e também, pastor, uma oração. Vamos começar com uma oração, e aí, se o senhor quiser fazer uma leitura, eu faço aqui a oração pelo senhor, senão a gente inverte, fique à vontade. Mas eu gostaria que o senhor desse aí uma saudação para todo mundo que já está ao vivo, e não se preocupe com o livro, não, que de vez em quando eu vou entrar aqui para fazer a propaganda dele, e na descrição dessa live eu vou colocar os seus contatos lá no final, se alguém quiser falar diretamente com o senhor para adquirir esses livros e outros, também vão fazer através do WhatsApp e também do nosso YouTube. Pastor, mais uma vez seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar com muito carinho o nosso convite, a palavra com o senhor. Amém, pastor. Graça e paz a todos. É um prazer, um privilégio sempre estar com vocês. E a bondade, a fidelidade do Senhor venha transbordar em nossas vidas em entendimento. Eu creio que mais precisamos para esses dias é compreender, é entender aquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará por nós. Então, por isso, eu sou grato ao Senhor pelo privilégio de poder participar daquilo que Ele está fazendo, pelo privilégio de poder estar conectado a tantos irmãos pelo Brasil inteiro aí. Eu vi o pastor Alex de Indaiatuba, o pastor Marcion Rodrigues aí da região de Goiás, a pastora Tati, a pastora Deise, o pastor Ricardo Atalaia, que suscitou, amigo nosso aqui da região, a Delma Parada, e tantos outros que estão conosco, né? A pastora Tati, provavelmente ela vai estar compartilhando alguma coisa sobre os contatos das nossas redes sociais, sobre os livros, porque nós acreditamos muito nisso que o Senhor tem confiado a nós. Eu creio que quando o Senhor nos chama para algo, nós devemos apresentar-nos a Ele com o maior zelo possível. Amém. Isso nós temos nos dedicado a construir um legado, a deixar algo para que as próximas gerações venham a permanecer naquilo que o Senhor está fazendo, né? Acho que o nosso maior desafio como homens, como mulheres, como igreja do Senhor é preparar o caminho para a volta de Cristo. Porque é o anseio pela volta de Cristo que vai ser um balizador pelo nosso estilo de vida, é o anseio pela volta de Cristo que vai fazer com que nós venhamos cada vez mais a compreender que imagem e semelhança somos e imagem e semelhança estamos nos desenvolvendo. Aleluia. Pastor, é verdade. Quando Jesus se identifica como o caminho e você encontra tantas pessoas sem saber para onde ir, é porque realmente não encontraram ainda em Cristo Jesus aquele norte, aquela direção que ele precisa para tomar. A responsabilidade, pastor, e mais do que nunca eu acredito nisso, a responsabilidade é minha, né, como marido. Nós falamos para jovens, falamos para mulheres, e hoje nós vamos falar qual é o maior desafio que o homem tem para este presente século e o que é que ele precisa fazer. Então, eu quero ver o pessoal participando aqui, ouvir, né, aqui, se alguém quiser mandar por escrito ou em áudio aqui pelo YouTube ou pelo WhatsApp, e escrito aqui nos comentários, para poder participar desse sorteio, tá bom? Eu vou sair aqui um pouquinho, vou deixar o senhor bem à vontade. Eu só peço que o senhor vire um pouquinho para a direita, para a sua esquerda aqui, isso. Um pouquinho mais, eu acho que isso. Tá ok. Agora, com o senhor a palavra, e eu volto assim que o senhor precisar me chamar, ou então algum comentário lá que eu preciso fazer uma pergunta, uma interação com o senhor, eu estou aqui à disposição. Amém. A palavra é sua, companheiro. Vamos lá, vamos orar. Senhor, nós te rendemos graça
nós dedicamos este tempo, nós dedicamos a nossa vida a Ti. Eu, em particular, peço perdão a Ti pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, transgressões e iniquidades. Me digo arrependido, Pai, e quero desfrutar, Senhor, da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que eu seja purificado de toda injustiça, e que seja, Senhor, apresentado aos Teus filhos, ao Teu povo, com mãos limpas, com mente e coração prontos, Pai, para impartir tudo aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Que o Seu nome seja glorificado essa noite, que o Seu nome seja glorificado, Senhor, através da restauração de lares, através de reposicionamento de homens e mulheres, andando, Senhor, conforme a medida estabelecida por Ti, andando e permanecendo, Senhor, na Tua verdade. Eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, amém e amém. Conforme conversei com o pastor hoje, eu até agora há pouco estava sem um esboço, sem uma palavra, não tinha um norte para o que falar, o que compartilhar. E agora ele falando sobre essa questão que foi levantada, né? Qual é o maior desafio do homem? Qual é o maior desafio do homem para este tempo? Eu creio que uma resposta responderia a todas. Que o maior desafio do homem é voltar-se para o Senhor. Porque a partir daí, há provisão para tudo. A partir daí, a cura, a partir daí, a restauração, a partir daí, a liberdade. Eu creio que nós precisamos compreender, conforme a palavra diz, com todo o santo, qual é a medida e a estatura completa de Deus que está disponível para nós em Cristo Jesus. Eu creio que nós precisamos até ressignificar a compreensão sobre a nossa salvação. A palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé, para andarmos nas boas obras a qual o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Compreender isso com exatidão vai nos ajudar a nos tornarmos homens, mulheres, pais, mães, filhos e filhas, segundo a medida que o Senhor confiou para nós, né? A salvação é aquela graça, um dom gratuito, é algo que nós nos merecemos. A fé é o meio que Ele nos concedeu para que, em primeiro lugar, em essência, a gente possa conhecer ao Senhor. E aí sim, andar nas boas obras a qual o Senhor tem preparado para nós. Desde o princípio, o Senhor confiou ao homem o sacerdócio. Ele confiou a Adão no trabalhar, no estar no jardim, cultivando e guardando a terra. Ele desenvolvia o seu sacerdócio diante de Deus, diante da mulher a qual o Senhor tinha dado. Depois do pecado, nós sabemos que esse sacerdócio se corrompeu. É comum a gente ouvir, né, que Deus falou até com uma mula. E se Ele falou com a mula, Ele fala comigo. Esses dias aqui, brincando com os pastores da casa, saiu uma frase muito espontânea, que a gente até acredita que vai virar um livro. É cala a boca, mula. A mula só fala quando o profeta está desviado. A mula só fala quando o profeta não ouve mais a voz de Deus. A mula só fala quando o profeta não consegue mais ver aquilo que o Senhor está fazendo. Então, hoje eu quero caminhar junto com vocês através do livro de Oséias sobre a necessidade de nós tornarmos para o Senhor como homens, como sacerdotes, como profetas, como maridos, como pais, como amigos, como irmãos, como servos. Porque na compreensão de voltarmos, de caminharmos do Senhor, é que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos para desenvolver o nosso ministério diante de Deus, diante da nossa família e diante dos homens. Essa compreensão ela acaba se tornando vital. Por quê? Porque na força do nosso braço já está provado que não dá. Porque a gente tem se esforçado para ser uma melhor pessoa, a gente tem se esforçado para ser o melhor marido, a gente tem se esforçado para ser o melhor homem. E, infelizmente, esses esforços estão se mostrando nulos. Por quê?
porque fora do Senhor, fora da palavra do Senhor, fora da verdade de Deus para nós, o que nos resta é andarmos segundo o desejo do nosso próprio coração. É andarmos, talvez, transformando o casamento, transformando a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar, em erros e acertos, em um conjunto de regras, e não é isso. A grande questão é que nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Nós devemos testemunhar o Senhor às nações. E isso é muito interessante porque muitos querem ir às nações, muitos querem fazer a obra do Senhor, muitos dizem, não, eu preciso fazer a obra de Deus. Mas muitas vezes querem fazer isso sem testemunhar a Cristo. Hoje é perceptível uma igreja que muito faz, mas pouco Cristo é visto. Cristo não é visto na entrega de uma cesta básica. Cristo não é visto numa obra social. Cristo não é visto em nenhum tipo de ação que comece no homem. Cristo somente é visto naquilo que começa nele, passa por ele e termina nele. É assim que nós devemos nos esforçar para nos desenvolvermos nesses dias, né? Então, quero conversar com você hoje sobre o homem, a obra de Deus e o testemunho de Cristo. Hoje, na chamadinha dessa live, eu escrevi que se Cristo não for testemunhado a partir do nosso lar, por nós, ele não vai ser testemunhado em lugar nenhum, porquanto a nossa fala, as nossas ações, por mais que venham ter aparência de piedade, ela não será revestida de poder. Esse poder é oriundo do Evangelho. E se não tiver o poder, ele não vai passar de um sofisma, não vai passar de uma mentira com aparência de verdade. Então, está escrito no livro de Timóteo, né, que aquele que não cuida do seu, não está falando exclusivamente do marido, então, aquele que não cuida dos seus, que não cuida principalmente os que são da sua casa, este é pior do que o infiel, é pior do que o incrédulo, né? Então, se o nosso testemunho de Cristo não começar em casa, se a nossa esposa e os nossos filhos não verem Cristo em nossas ações, tudo aquilo que a gente vem a fazer na igreja, no serviço, para a sociedade, ele tem pouco valor. Eu queria, junto com vocês, construir um entendimento da necessidade do arrependimento, da necessidade de voltarmos os nossos olhos e a nossa audição ao Senhor. Bem, pastor, um dos comentários mais importantes que estão sendo feitos aqui é exatamente isso. Pouco estão se falando em ministério. Está dizendo que o desafio do homem hoje, primeiro, maior, é realmente cuidar da sua casa, ser um homem na sua casa. E a gente pode dizer que as demais coisas serão acrescentadas, né? É isso que a maioria das respostas que estão falando aqui é exatamente nesse sentido. Cristo é um caminho a ser percorrido, Cristo é um caminho a ser explorado, né? A Bíblia fala de riquezas, de conhecimentos que está em Cristo. A Bíblia fala sobre conhecermos a profundidade de Deus. Das riquezas do Senhor. Tudo que nós precisamos estar no quê? No conhecer e no prosseguir em conhecer o Senhor. Glórias a Deus. Já volto aqui. Fica à vontade, pastor. Então, tratando-se de família, nós precisamos compreender com uma certa urgência que o homem é para a mulher é para o homem, ambos são para os seus filhos como uma só carne, assim como a palavra diz, né? E os filhos são para a honra, em honra para os pais, até que eles venham a ser emancipados e venham constituir uma família, tudo o quê? Objetivando a glória de Deus. Você vê que o maior ministério de Deus para o homem é uma família. Em Adão, ele começou uma família. Em Noé, ele preservou toda a humanidade em uma família. Em Abraão, ele desenvolveu a família patriarcal. E a Bíblia fala que em Cristo, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, diante disso, antes de nós nos aprofundarmos um tema, antes de nós construirmos um pouco mais de entendimento, é preciso levantarmos algumas questões.
Eu sempre falo aqui, junto com os pastores da casa, que uma das maiores dificuldades para nós é o autoexame. Uma maior dificuldade é a gente ter a sinceridade diante de Deus, de nos examinarmos segundo a ótica de Cristo, segundo a palavra de Deus. Isso não é difícil, é que nós fazemos vistas grossas, é que nós não nos dedicamos tempo na Escritura. A palavra de Deus fala que aquele que ama é o que obedece. Mas muitos nem obedecem porque não dedicam tempo à palavra de Deus. Falamos que conhecemos a Deus, que amamos o Senhor, que Ele está em primeiro lugar em nossas vidas. Mas se para estes que estão participando conosco, a gente levantasse uma enquete e perguntasse: quanto tempo você dedica às Escrituras? Quanto tempo você dedica à meditação nessa palavra? Quanto tempo você dedica à oração? Se você responder com sinceridade para você mesmo, você vai ver que Cristo não está em primeiro lugar. Você vai ver que o Senhor não está em primeiro lugar. Você vai perceber que todas as suas falhas, todos os seus enganos, todas as suas mazelas, e eu falo das minhas também, elas são oriundas da falta do conhecimento de Deus. Porque nós conhecemos o Senhor para a salvação. Ele nos deu a fé como um dom. Ele nos deu tudo aquilo que precisávamos para que nós venhamos a conhecer. Só que o Cristo, que se apresenta como o caminho, como a verdade, como a vida, ele se deu para nós e se entregou para que nele nós venhamos a caminhar. Ele se deu como exemplo, ele se deu como aquele que nos devolveu ao Pai, aquele que nos justificou com o Pai. Mas ele nos chama a andar com ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é difícil de compreender. Difícil é de obedecer, né? E por que é difícil de obedecer? Porque nós não damos ouvido à palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele fala assim, que nós não deveríamos nos conformar à forma de pensar deste século. E se nós pararmos com sinceridade também, nós vamos perceber nas nossas ações, nós vamos perceber na maneira que falamos, na maneira que nos comportamos e principalmente na maneira que reagimos diante das dificuldades, o quanto de Cristo há em nós, o quanto do Evangelho há em nós. Eu queria soltar para vocês que estão conosco algumas questões, se você puder anotar, se você quiser meditar nessas questões, eu creio que serão abençoadoras. A primeira questão que eu queria colocar para você e para mim também, quais são as evidências do Evangelho em nós? O quanto de Cristo é visto em nós? Olhando para mim como indivíduo, o como eu correspondo com fidelidade ao Senhor, à minha família. Eu amo a minha esposa como Cristo amou sua igreja? Pare, pense, não passe correndo por essas questões. Você, mulher, se pergunte se você é submissa a seu marido como a Cristo. Homem, questione-se a si mesmo para ver se você exerce a autoridade em favor da sua família ou se você é apenas um autoritário rebelde ao Senhor. E a mulher, na mesma medida, se examine e se pergunte, questione-se a si mesmo se você edifica a sua casa em sabedoria ou como uma tola você está destruindo com as próprias mãos. Há divisões, há contendas na minha casa, e se há contendas e se há divisões, aí surge uma pergunta que é muito mais importante. Eu sou o causador disso? Eu consigo me ver como objeto da contenda, eu consigo me ver como causador, eu consigo me ver como o pacificador? Eu sou aquele que coloca mais fogo ou eu sou aquele que, no momento da adversidade, eu consigo fazer com que o nome do Senhor seja glorificado? Eu me assemelho à
forma de pensar do homem natural que não conhece o Senhor, ou eu me assemelho ao Cristo e a sua forma de pensar? E tem uma pergunta que eu tenho certeza que todos nós seríamos e seremos reprovados. Se toda a minha intimidade fosse exposta hoje, Cristo seria glorificado? A começar por mim, eu falo, não seria. E se Cristo não foi glorificado na minha intimidade, eu preciso me perguntar por que isso está ocorrendo. O próprio profeta Oséias, ele fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas de que conhecimento ele está falando? Ele está falando de um conhecimento da letra, pura e simplesmente? Ele está falando do conhecimento daquilo que está escrito, aquilo que virou um jargão político, e conhecereis a verdade vos libertará? Não é dessa verdade que o Senhor falou. E conheça a Cristo, e tenha relacionamento com Cristo, e por Ele você será liberto, e por Ele você vai ser livre, e por Ele você vai se desenvolver. Oséias, no capítulo 6, no versículo 1 em diante, ele diz assim: Vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos revivificará, e no 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Vinde e tornemos ao Senhor. Para quem estamos falando? Provavelmente nós estamos falando para homens e mulheres que conheceram o Senhor um dia. Provavelmente nós estamos falando para homens e mulheres que se dizem, que se veem como convertidos, como cristãos, como evangélicos, o nome que você achar mais apropriado. Sou filho de Deus, perfeitos somos. Mas como filho, o Pai tem sido glorificado através da minha vida, mas como filho, o Pai tem recebido bom testemunho. A palavra de Deus fala que nós devemos estar prontos a dar a quem nos pedir qual a razão da nossa esperança. Se a gente parar para examinar esse texto com um pouquinho mais de cuidado, a gente deve estar andando em Cristo, nos alimentando de Cristo de tal maneira que nosso estilo de vida vai levar outras pessoas a nos questionar. Ei, Ricardo, ei, Rogério, qual é a razão da sua esperança? Porque você não vai chegar para uma pessoa que não conhece o Senhor, que não tem um bom testemunho do Senhor, você não vai querer saber qual a razão da esperança dele. Mas se o nosso estilo de vida tem comunicado ao Senhor, um dia você pode ter certeza, o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, o seu companheiro de faculdade, o seu companheiro de serviço vai te perguntar qual a razão da sua esperança. Porque eu vejo na sua família algo diferente. Porque eu vejo na sua maneira de negociar algo diferente. Porque eu vejo na maneira que você se relaciona com o seu semelhante algo diferente. Porque eu vejo no seu tom de voz, na sua postura diante das adversidades, na sua postura diante das lutas, eu vejo algo diferente. E eu quero saber o que é este algo diferente. O que você tem que eu não tenho. O que você encontrou que eu não encontrei. E aí a gente vai poder dizer, ele é Cristo. É o caminho, é a verdade, é a vida. Mas isso vem no quê? No prosseguir, em conhecer o Senhor. O conhecer, nós conhecemos pela fé que nós recebemos como dom.
no conhecer, nós recebemos através da graça que Ele nos alcançou para a salvação. Mas nós precisamos entender que a salvação não tem fim em si mesmo. A salvação é apenas um meio que o Senhor pegou a gente e nos reinseriu no seu plano eterno, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E aí surge uma questão: você é um desses? O anseio do seu coração é em se tornar cada dia mais parecido com o Senhor? Porque essa é uma pergunta que nós podemos responder como maior desafio. O meu maior desafio como homem é eu me tornar cada vez mais semelhante ao meu Senhor. O meu maior desafio como homem é me tornar cada vez mais conforme a imagem e conforme a semelhança daquele que é Deus e se fez homem. Pastor, entre os comentários que estão sendo feitos, uma abordagem muito interessante é aquela de Atos, quando Deus acrescentava, o Senhor acrescentava o número daquelas pessoas que iriam crer nele. Ele acrescentava porque a igreja dava um testemunho. Você não vê um sistema evangelístico, você não vê ali uma estrutura montada de evangelismo. O que Atos ele menciona bem no finalzinho do capítulo 2, no início do capítulo 3, é que eles davam testemunho para a sociedade, né? Como seria esse testemunho, né, pastor? Porque esse testemunho era o quê? Revestido de poder. Exatamente. Foi isso que ele falou. Testemunho era revestido de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. Então, não é ser revestido de poder, pelo que eu entendo, né? Não é ser revestido de poder e ir. É ser revestido de poder e testemunhar aonde estiver. Isso nós vemos na vida do Gadareno. Exatamente. O Senhor pega aquele endemoniado que ninguém mais suportava, e todos queriam ver longe, que ele feria a si e causava pânico. E aí o Senhor vai, expulsa aqueles demônios todos, transforma por completo a vida daquele homem. Aquele homem, ele quer ir para Cristo, ele está maravilhado com aquilo que Cristo fez nele, e maravilhado, não, eu preciso andar contigo, eu preciso ir onde o Senhor for. E Jesus fala, não, volta para os seus e demonstre Cristo em você. Aí nós vamos entender, Cristo em vós, a esperança da glória. Glória a Deus. Eu lembro também, só para concluir essa minha participação, eu lembro muito da vida de Lázaro. Poucas pessoas mencionam, até algumas pessoas não sabem desse fato. Mas depois da ressurreição de Lázaro, as pessoas tinham já um plano para matar Jesus, mas incluíram nesse plano também matar Lázaro, porque ele era a testemunha viva, né? A testemunha viva do poder do Senhor, viva literalmente. Ele havia morrido, ressuscitou, e eu acredito que o maior desafio do homem, essa é a minha resposta, é testemunhar através da nossa vida a vida do próprio Cristo. E a gente precisa tentar, pastor, algo que é interessante. A Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só que, sem perceber, nós pegamos e minimizamos o poder do Evangelho, nós pegamos esse Evangelho como algo que o Senhor nos deu para a salvação e não entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para o desenvolvimento da minha salvação. E quando eu sou desenvolvido através do Evangelho, através da exposição à palavra, que gera fé em mim, em fé eu conheço o Senhor, e quanto mais eu o conheço, mais eu o faço conhecido. Pode ver que é uma lógica crescente nisso. Exatamente. E é tão crescente, a própria palavra diz que a vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando cada vez mais, quando você percebe, já é um dia perfeito. Né? Sim, então, isso é o chamado da igreja como ser coletivo, né? Perfeito. E quando nós caminhamos na direção de Cristo, o senhor acabou de dizer, as nossas imperfeições aparecem, a luz de Cristo nos ilumina de uma forma que nós precisamos negar. Lá em Lucas 9, ele diz, olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa negação, ela só pode acontecer através da iluminação da palavra, para eu saber quem eu sou. E daí eu vou me transformando, eu vou mudando, e aí eu não tenho eloquência para falar,
eu não sou um pregador, eu não sou um escritor, eu não sou um cantor. Só que quanto mais você vive, menos você precisa falar, mais testemunho você dá pela sua maneira de viver. É isso aí, pastor? E eu que o senhor presta atenção, você fala, eu não sou um pregador, eu não sou um escritor, eu não sou um cantor, mas o Senhor, quando teve um encontro com a mulher, ele se revelou em poder, ele se revelou em autoridade, ele revelou quem ela maravilhada foi e converteu uma cidade inteira. É verdade. Então, não é o quanto nós sabemos, é o quanto aquilo que nós sabemos nos impactou, é quanto aquilo que nós sabemos causou um constrangimento tão grande que até as nossas imperfeições são ditas. Exatamente. Não sei se você consegue compreender isso daí. E quando o senhor falou até sobre essa questão das nossas imperfeições serem reveladas, a maior dificuldade quando a gente lida com a restauração de família, a restauração de um sacerdote do homem, a restauração da mulher posicionada no seu ministério é o quê? É ter a compreensão da graça, do amor, da bondade, das misericórdias do Senhor para lidar o quê? Com esses defeitos que são revelados, né? Porque todo diagnóstico que revela o que há de pior em nós, ele no começo ele é completamente ofensivo. Com certeza. Quando eu leio a palavra e essa palavra mostra que eu sou um péssimo marido, quando eu meditando nas escrituras, eu percebo que como esposa eu estou aquém daquilo que o Senhor requer de mim, isso no primeiro momento ele gera insegurança, ele gera medo, ele me constrange e às vezes até tristeza. Mas aí se eu prossigo no conhecer, eu vou ver que a tristeza segundo Cristo, a tristeza segundo Deus é para a vida, mas a tristeza segundo o homem é para a morte. Então, essa percepção também precisa ser muito colocada nesse processo de restauração conjugal, pastor. Perfeito, pastor. E a família ela é estruturada a partir de um homem estruturado. A mente do homem, a sabedoria que ele tem, se já parece loucura, você imagina uma mente dessa trabalhada em Cristo Jesus, lapidada por Cristo Jesus. E esse homem sábio, ele edifica, né? O homem sábio, ele edifica na rocha, que é a palavra praticada. A mulher sábia edifica a casa com as próprias mãos. Olha, é uma palavra muito forte, mas a louca, o que é que a louca faz? Ela destrói com as próprias mãos, né? Ela destrói com as próprias mãos. Então, a sabedoria que nós precisamos ter, por mínimo que seja, é que nós precisamos depender exclusivamente de Cristo para Ele nos dar essa direção, esse norte. Já volto aqui, pastor, fica à vontade. E é legal esse gancho que o senhor deu da dependência, de depender de Cristo, porque a gente fala na dependência, a gente fala de depender exclusivamente de Cristo, mas a prova que eu quero ser dependente em Cristo é o quanto eu vou me dedicar a conhecê-lo. Porque essa dependência está em conhecê-lo. Então, eu vou, dependendo de Cristo, eu vou me comportar como Ele quer que eu me comporte. Dependendo de Cristo, eu vou falar não como Ele quer que eu falo. Verdade. Vou falar sim como Ele quer que eu falo. A dependência está em conhecer. Não é ficar esperando, não, eu dependo do Senhor, então a minha casa está entregue ao Senhor. Não, a sua casa está entregue a você. O Senhor entregou a sua família a você. E a gente quer devolver para Deus. Nós estamos pregando sobre família lá aqui no Jardim Madrid, onde eu sou pastor em Goiânia. E eu falei esses dias a respeito de Zaqueu. Zaqueu saiu da casa dele para encontrar Jesus. Jesus encontrou primeiro com ele, mandou ele descer, disse que iria para a sua casa, ia pousar. Não era só banhar e comer, ele ia dormir ali na casa de Zaqueu. Só que já estavam sentados à mesa no jantar e ali alguém falava que ele tinha roubado, que ele era um pecador. E aí ele se levanta e diz, olha, se eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais. E se ninguém me acusar de nada, se não tiver prova de nada disso, mesmo assim eu ainda proponho a dar metade dos meus bens aos pobres. Olha, quando ele disse isso, que foi que Jesus declarou? Hoje entrou salvação. Jesus já não estava lá dentro? Estava, mas aquele homem não era um salvo. Quando ele entendeu, deixou Cristo constrangê-lo, e aí o senhor levanta uma bola fantástica, né, sobre essa questão, olhando para a família mesmo, a questão da restituição.
A questão da restauração. Porque muitas vezes, na crise diária, na crise de vida, muitas vezes as pessoas chegam a nós com anos e anos e anos de destruição, anos e anos de luta, anos de contenda, e quando você entra com eles num processo de restauração, a pessoa caminha 1 mês, 2 meses, naquilo que ela julga ser certo, e acha que já restituiu. Então, o cara que feriu, o cara que adulterou, o cara que traiu, o cara que mentiu, o cara que agrediu, encontrou até em Cristo a chance de recomeçar, a chance de restaurar esse casamento, ele não considera também que ele precisa praticar restituição. Isso que o senhor lançou de Zaqueu é fantástico, pastor. Você observa, o senhor consegue compreender desse jeito. Você observa o contraponto. Aquele homem, todo mundo diz que é um jovem rico, ele não era jovem mais não. Ele conhecia a palavra desde a sua juventude. E aí ele procurou Jesus e disse: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E para Zaqueu ninguém pediu nada. Ele disse que daria. Olha o coração. Jesus estava na mesa e falou: não, eu não preciso mais nada com Jesus na minha mesa. Aquele jovem, Jesus disse assim: olha, falta uma coisa para você. Que ele já disse que tinha guardado os mandamentos, desde a juventude eu já guardo os mandamentos. Ele falou: então falta uma coisa para você. Vende o que tu tens e dá a quem? Aos pobres. Eu vou te dar o quê? Vou te dar um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. Né? E o que foi que a Bíblia diz? A primeira vez que a Bíblia diz que um homem rico ficou triste. Ele baixou a cabeça, entristecido, porque ele era muito rico. Então, ele não tinha a riqueza. A riqueza que tinha ele. Eu tinha. E ele não dentro desse contexto, a gente vai perceber algo. O que está hoje impregnado em nós através de uma religiosidade, o quê? É tudo que começa em nós para entregarmos a Deus. Tudo que começa em nós, que nós formos entregar para Deus, é corrompido. É verdade. A gente precisa entender que a salvação começa em Deus, passa para nós, só aí que nós entregamos algo para Deus. Graça, favor imerecido, por intermédio da fé. Para quê? Para que eu possa caminhar nas boas obras que Ele já preparou. Perfeitamente. Eu não sou um construtor de boas obras. Eu não sou aquele que edifica boas obras. Não. Eu caminho em boas obras. E se eu caminho, eu estou caminhando naquilo que começou nele. Aquilo que começa em mim. Por melhor que seja a intenção, seja no casamento, seja no sexo, seja no relacionamento, vai dar ruim. Porque vai chegar um dia que o meu senso de justiça própria vai ser colocado à prova. E aí eu vou perecer como jovem. Muito bem, pastor. Tem uma jovem aqui chamada Pati Rodrigues. Você conhece? Conheço, de Santos, é uma querida nossa. Às vezes não precisamos nem falar. A nossa própria vida tem que ser um testemunho vivo de Cristo para as pessoas em nossa volta. Olha só. A Sheila está dizendo aqui, Colossenses 1, verso 9 e 10, conhecer para fazer a vontade dele. É minha responsabilidade. Ela está respondendo aqui, né? A responsabilidade é minha. Ricardo Barro diz assim, retroceder jamais. Temos que conhecer o melhor. Olha que coisa boa a participação dos nossos irmãos e irmãs. Nós estamos com mais de 100 comentários aqui já. Deixa eu ver se eu acho mais alguma... Pegando um gancho, né, nesse comentário da Fica à vontade, que o senhor fala, enquanto o senhor procura mais algum, que fala ser Cristo, ser conhecido através das nossas ações. E aí a gente precisa entender também um olhar de Cristo sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala que Cristo deve ser conhecido sobre as nossas ações, mas a partir de nós. Mas eu preciso entender, quando o Rogério, mesmo dando um mau testemunho de Cristo, um dia constrangido em Cristo, ele vai ao arrependimento, isso Cristo também está sendo demonstrado. Verdade. Porque uma das ações de Cristo é o quê? Exercer misericórdia. Então, às vezes a gente olha só para um modelo de perfeição e às vezes a gente vai falhar nesse modelo de perfeição. Eu gosto de olhar para Davi, né? Que Davi não é um exemplo de pecador, Davi não é um exemplo de um mau caráter, a despeito do pecado dele ter atingido uma grandiosidade terrível. Mas Davi é um exemplo de um homem segundo o coração de Deus. E quando teve a compreensão, a dimensão do seu pecado, ele esqueceu a sua coroa e se lançou arrependido diante do Senhor. O que falta para homens de verdade é ter a ousadia de colocar a cara a copa que haja esperança.
Falta hoje, a gente fala muito de estereótipos. Hoje estão falando de homem forte, homem de academia, homem que pega a arma para defender a sua família, mas a grande questão de um homem morrer para a sua esposa, como Cristo morreu para a sua igreja, é ele viver, ele ter a ousadia de viver para ela, ele ter a ousadia de abrir mão, muitas vezes, de sentimentos em favor da sua mulher. Então, a maneira de a gente olhar até para isso, como uma pessoa se aparenta com Cristo, é também através da Cristo. Porque senão nós vamos nos tornar legalistas. É verdade. É muito fácil, essa linha é muito tênue, pastor. A diaconisa Cléo Pacheco, aqui da nossa igreja de Goiânia, diz assim, olha, o maior desafio do homem é saber como testemunhar de Cristo, tanto na família quanto na sociedade. A gente confunde muito esse testemunho com palavras. E, na verdade, tem um pensamento, eu não lembro bem o autor agora, mas ele diz assim, nós somos a única Bíblia que algumas pessoas conseguem ler, né? Elas conseguem conhecer a Cristo através de nós. Quantas pessoas já procuraram o Evangelho de Cristo numa igreja e ali, por não serem bem recebidos, nunca mais voltaram em igreja nenhuma, né? Quantos vizinhos nossos nos conhecem? Quantas pessoas do nosso trabalho, pessoas da nossa faculdade, talvez nunca vão querer conhecer Cristo, nunca, pelo próprio testemunho que a gente dá, que não é tão satisfatório, né? Mas a Sheila Gomes diz assim, olha, quais evidências do Evangelho em nós? O que Cristo há em mim? O quanto de Cristo há em mim? Homem, exerço autoridade em favor da minha família? Mulher, eu tenho edificado ou destruído o meu lar, né? Sou pacificador? Penso como um homem natural ou como Cristo? Olha que coisa maravilhosa. Como eu vou testemunhar de Cristo se eu ainda penso como homem carnal, pastor Ricardo? Essa percepção que o senhor colocou sobre as pessoas olharem para nós, também como um testemunho de igreja, também precisa ser melhor compreendida, pastor. Porque um dos motivos que as pessoas estão abandonando as congregações, abandonando a comunhão, é por uma compreensão equivocada, como se a igreja fosse a reunião de perfeitos, né? Na realidade, é a igreja onde se reúne o endemoniado gadareno, é a mulher que tinha os 6 maridos, é onde se reúne Zaqueu só para pegar aqueles que foram citados em nosso meio, né? Então, você vê que tipo de ajuntamento é esse. E a gente precisa entender que o nosso caráter ele vai sendo aperfeiçoado dia após dia. Então, as pessoas também, elas buscam uma perfeição que não vão encontrar. Eu creio que a maior obra de Cristo que pode ser experimentada no meio da comunhão dos santos é o quê? É o exercício da misericórdia, é o exercício da paciência, é o exercício da bondade, da longanimidade, da fé, do amor. Fora isso, a gente acaba andando na busca de um lugar perfeito, sendo que nós não somos perfeitos. E aí, por nós não somos perfeitos, a gente fica magoado fácil, quando não é essa a proposta, não. Eu uso uma expressão que eu vou até falar, a igreja é um lugar onde um monte de porcaria se reúne. Reconhecendo que porcarias são, para que venham ser aperfeiçoados por Cristo. Aqui em Goiás, então, aqui em Goiás, o pessoal do interior, principalmente, diz que é como se fosse uma curva de rio, que fica aqueles ganchos todos aí. Só que aí, você vê, a gente cria um outro extremo. Isso não é uma desculpa para você se acomodar. É verdade. Eu estou trabalhando em 3 obras com o pastor Fernando Tolentino, do Ministério Mevan, de Itajaí. A gente está concluindo uma obra sobre um livro chamado A Igreja, idealizada por Deus e realidade entre os homens, que brevemente vai ser publicado. E nós estamos escrevendo um que é discipulado, a dracma perdida dentro da igreja. Olha, que bem. Hoje isso se perdeu. Não há mais discipulado. Ei, não pastor, já vamos agendar então a próxima live com esse tema aí, né? A dracma perdida. Que bênção. Porque não há discipulado. E quando você olha o contexto de Oséias, a denúncia é porque o sacerdócio está corrompido. Aqueles que profetizavam haviam se corrompido. Os líderes religiosos haviam se prostituído. E assim como era o sacerdote, assim era o povo.
Então, era uma corrupção geral. A Michele Então, diz aqui, olha, a Michele Freitas Mendes, ela diz assim, olha, renunciar a si mesmo. Sem essa renúncia, nós não vamos poder experimentar o melhor de Deus na nossa vida e nós não vamos poder testemunhar esse melhor de Deus, né, pastor? E esse testemunho, ele vem no prosseguir em conhecer. Se não houver o prosseguir em conhecer na nossa vida, se não houver o examinar a si mesmo cada um todos os dias, não apenas na Santa Ceia, não haverá essa transformação, porque é muito mais fácil examinar o Senhor, é muito mais fácil examinar a minha esposa, é muito mais fácil examinar o meu esposo, mas eu examinar a mim mesmo e dar uma resposta para que o nome do Senhor seja glorificado no meu casamento é o difícil. Então, nós precisamos hoje compreender, hoje o material não falta, pastor. Nós temos seminários para homens, seminários para mulheres, nós temos retiros, tem de tudo. Mas é chegado um tempo, hoje que eu falo até pegando o gancho da questão da dracma perdida, do discipulado como uma dracma perdida, a autoridade dos pastores estão se acovardando. Nós, como pastores, não temos mais coragem de confrontar o povo. Nós, como os pastores, não temos mais coragem de sentar à mesa e demonstrar para a cara, enquanto você não desistir, eu não vou desistir. Mas você precisa compreender que Cristo não está sendo visto na sua vida. Eu lembro de uma história, pastor, para o senhor também meditar em cima disso aí, depois eu vou dar uma saída, o senhor volta a compreensão aí, né, desse texto. Eu sempre não sei o nome daquelas motos grandes, acho que Harley Davidson, né, que são, parece o nome? Harley Davidson. O pessoal tem aqueles motoqueiros que vai, principalmente para São Paulo, a gente encontra, às vezes, 200 desses aí na rodovia. E um homem desse levou a moto para um mecânico consertar, e ali o mecânico daquela moto abriu o motor e começou a dar uma olhada dentro dela, e ali eles começaram a conversar, e o mecânico disse, o que o senhor faz? Ele falou assim, eu sou cardiologista. E ele disse, rapaz, é muito injusta essa vida, né? Ele falou, por que é injusta? Porque o senhor é um cardiologista, o senhor abre a pessoa, conserta nela o que tem que consertar e fecha de novo, e eu faço a mesma coisa com a sua moto, eu abro ela, eu conserto o que tem que consertar e fecho o motor da moto, mas eu tenho quase certeza que o senhor ganha 20 vezes mais do que eu num negócio desse. Aí o dono da moto, que era cardiologista, ele disse assim, olha, meu companheiro, é verdade o que você está dizendo, eu ganho muito mais. Só que eu quero ver você consertar essa moto com o motor funcionando. Perfeito. Porque só o Senhor pode fazer. Porque eu não posso deixar o motor lá da máquina que eu estou mexendo ele parar. E está gostoso, pastor, e está gostoso esse bate-bola aí de pegar gancho, né? Que o senhor falou, usou a expressão até de consertar do cardiologista ou do mecânico, né? E aí também a gente abre uma nova possibilidade de ver que o Senhor ele não está nos consertando. Ele não está melhorando o velho homem. Ele não está melhorando o Ricardo. Ele não está melhorando o Rogério. Ele está matando o Rogério para fazer o verdadeiro Rogério, aquele que foi gerado em Cristo antes da fundação do mundo, venha se desenvolver. E a gente, por não ter essa compreensão, a gente fica lutando contra nós mesmos. A gente quer melhorar o velho homem, quando na realidade a Bíblia fala que o velho homem deve morrer. É verdade. Então, morra o Ricardo velho, para que o Ricardo verdadeiro, o pastor Alex, que está nos assistindo, ele fala muito isso, sobre o Ricardo verdadeiro, sobre o Rogério verdadeiro, porque o Ricardo que foi encontrado morto de seus delitos e pecados, esse não é o Ricardo verdadeiro. O Ricardo verdadeiro é aquele que foi gerado em Cristo antes da fundação do mundo. O senhor conhece o pastor José Rodrigues, né? Lá de Trindade. Conhece. Quando eu trabalhava lá com ele nos ministérios, lá nos congressos, logo que eu cheguei na MCM, eu trabalhava lá na Escola de Missões, mas antes da Escola de Missões, eu coordenava os congressos nacionais. E um dia, numa viagem, eu acho que foi até para Itajaí mesmo. Não, perdão, não foi para Itajaí, não. Foi para Camboriú. Acho que lá na Luz e Vida, se eu não me engano, com o pastor
pastor Charles, nós estávamos viajando para lá com outro obreiro chamado Lucas, e aí uma dificuldade muito grande nós estávamos enfrentando, e ele me chamou assim num canto e falou, está doendo? Eu falei, está doendo muito. Ele falou, porque você ainda não morreu. Só está doendo porque você ainda não morreu. E eu comecei a compreender que a nossa luta, na verdade, é para nos manter vivos. Sim. Quando o novo Rogério vai surgir, depois que o velho morrer. E o novo Rogério, ele ofende o velho. Ofende. E eles convivem. Se ele ofende o velho, e se o velho estiver mais forte com ele, ele vai querer calar a voz do novo. O que a gente não entende, Ricardo, é que a gente está, às vezes, convivendo paralelamente e, ao mesmo tempo, o novo e o velho. Tem uma hora que eles ficam se encarando e tentando ver quem vai resistir. E o Espírito Santo querendo trabalhar na nossa vida e a gente não permite que isso aconteça. E aí, falando a questão do trabalho do Espírito Santo, qual que é uma das principais virtudes, qual uma das principais ações do Espírito Santo sobre nós? É o convencimento. A palavra fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. É verdade. Ele fugirá de vós. Só que a gente quer resistir ao diabo sem a sujeição ao Senhor. É verdade. E sem sujeitarmos ao Senhor, a gente não percebe uma coisa, que sujeitos nós somos de qualquer maneira. Ou nós somos submissos ao Senhor, ao seu senhorio, ou nós estamos completamente sujeitos à forma de pensar deste século. Então, de qualquer maneira, nós vamos estar sujeitos. Ou nós vamos nos sujeitar a Cristo e ao governo do Espírito Santo, ou nós vamos nos sujeitar ao pai da mentira e o governo desse século. Não há neutralidade. Não há. Não há neutralidade. Não dá, eu falo, no mundo do espírito não há neutralidade. A pastora Tati, que é pastora conosco, assim, ela fala bastante sobre a apostasia desse presente tempo, né? Então, hoje, qual é a dificuldade? Porque o relativismo que foi lançado lá no Éden, onde que se deu a queda, na distorção da palavra, ele ganhou uma expressão tão grande que a igreja não compreende. Então, quando hoje o Senhor, na autoridade que recebeu do Cristo Jesus, o Senhor vai confrontar um homem, vai confrontar uma mulher, porque ela está vivendo aquém daquilo que Cristo tem para ela muda de congregação. Muda. Não ela muda mais de vida, Senhor, muda de igreja, né? Ela rejeita o Senhor, só que ela não percebe que ela está rejeitando a palavra de Deus. Se o Senhor for um pastor segundo o coração de Deus, se eu for um pastor segundo o coração de Deus. E aí as pessoas vão o quê? Mas não é bem assim. Eu penso de outra maneira, e aí não está considerando que entre o absoluto, que é a verdade é absoluta, e o relativo está à vontade de Cristo e à vontade do Adão. Está à vontade do Ricardo verdadeiro e do Ricardo falso. E aí nós precisamos compreender a quem nós temos dado ouvido. A grande dificuldade no processo de restauração, pastor, a gente conversa muito aqui na nossa casa, quando as pessoas chegam destruídas, quando elas chegam nos seus casamentos destruídos, você tem um tempo bom de trabalhar. Porque tudo que você fala faz sentido. Mas quando se melhora um pouquinho, e aí você está vendo algo além, você começa a falar, não faz mais sentido, ela começa a te rejeitar. Porque as pessoas se contentaram com o remédio. Elas se contentaram em colocar um band-aid no câncer. Elas se contentaram em se arrumar um pouquinho e melhorar um pouquinho o velho homem para a próxima queda, para a próxima dor. Quando na realidade é o quê? É o matar o velho homem quando? Todos os dias. Porque todos os dias o velho Ricardo quer me perturbar. Todos os dias o velho Ricardo quer me afastar da palavra do Senhor. E como eu consigo fazer isso? Na palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a mulher, quando ela fala a maior dificuldade, olhando para a questão da mulher, a Bíblia fala que a mulher deve ganhar a questão do seu esposo com a boca calada. E com seu bom testemunho. Com seu bom testemunho, com sua postura modesta. E aí o homem, porque ele é um banana, porque ele não corresponde, ela começa o quê? Tocar na autoridade deste homem. Tocando nessa autoridade deste homem, ela não consegue perceber que antes ela tinha um problema, agora tem dois. Porque tem dois rebeldes dentro de uma mesma casa. E está destruindo a casa com a própria mão. É o que achando que está fazendo bem. E então, a grande dificuldade,
A grande dificuldade que nós temos é nos contentarmos com aquilo que está escrito. É nos contentarmos, é o confiar que quando eu me submeter ao Senhor, o diabo vai fugir, porque eu estou resistindo. O diabo que está agindo no comportamento do meu esposo, quando é o esposo, não é o diabo, não. O diabo que está agindo no comportamento da minha esposa, quando eu me sujeito ao Senhor, eu vou resistindo a ele. E o próprio Senhor se torna meu maior aliado. Só que nós não temos o Senhor como aliado, por quê? Porque não há sujeição. Eu continuo querendo resolver segundo o padrão desse século. E aí, a casa cai. Perfeito. Quando aquela mulher foi trazida para Jesus, ele disse, olha, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Depois que ele estava escrevendo no chão, que ele olhou para cima, eu imagino que ele olhou para ela, né, e eles se encararam, e ele perguntou, onde estão os teus acusadores? E falou assim, ninguém ficou. Ele falou assim, então eu também não te condeno, só que vai e não peques mais. E não peques mais. Quer dizer, eu não te condeno agora. Quem é que vai se condenar? É se você, depois de ter sido perdoada, voltar ali para o pecado. As velhas práticas. As velhas práticas. Então, quando eu falo com alguém que, em vez dele mudar, ele muda de igreja, eu tenho pena para onde ele vai, porque ele vai levar o velho homem. Sim. Se ele morrer... A grande dificuldade é eu permanecer, pastor. Exatamente. Eu me dedico aqui com os filhos dessa casa, juntamente com os pastores, eu falo, vocês precisam acreditar o quanto vocês são amados por Deus e quanto vocês são amados por nós. O segredo, quando você acredita no amor, a correção, mesmo que não tenha um sabor agradável, você sabe que vai produzir bons efeitos. Nós estamos estudando uma lição bíblica que ela fala a respeito do sentido da vida. E nós vimos na semana passada, nos sábados, 1 ou 2 anteriores, eu não lembro quando, que diz assim, se você corrigir um sábio, você ganha um amigo. Agora, vai corrigir um tolo. Não depende de você ele ser tolo, depende de você corrigir. Mas quando é que você vai saber que ele é tolo ou não? É com o resultado da correção. O homem tolo não quer correção. A mulher tola não quer correção. Na verdade, o que é que essa geração quer é que a gente fale o que eles querem ouvir. Qual é o maior desafio, pastor, para nós caminharmos já para o encerramento dessa live? O maior desafio que o homem tem, o homem de verdade, não é o menino, não é o adolescente, nós vamos falar dele na semana que vem. Mas qual é o maior desafio que um homem hoje, que tem a sua casa, que pretende servir a Jesus, aonde ele está, que tem um chamado ministerial, alguns pastores, inclusive, estão assistindo essa live. Qual é o maior desafio que esses homens podem encontrar? Queria ouvir o senhor falando, depois eu volto aqui. Eu creio que o maior desafio hoje que nós temos é a questão de entender que nós chegamos com velhos hábitos, nós chegamos com comportamentos completamente comprometidos, um caráter completamente deformado. Quando eu reconhecer que eu cheguei diante de Cristo com comportamentos que desagradam o Senhor e que desagradam a minha família, quando eu reconhecer que o meu caráter está deformado, e quando eu compreender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas que o Evangelho também é o poder de Deus para o desenvolvimento da minha salvação, eu vou compreender que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais eu ouço, quanto mais eu medito, inclusive até eu ler a palavra de voz alta, mais a minha fé é mais desenvolvida. E quanto mais a minha fé é mais desenvolvida, mais eu conheço o Senhor. E quanto mais eu conheço o Senhor, mais sensível eu estou ao quê? A ouvir a voz do Espírito Santo. Que aí eu vou compreender que no Evangelho há poder para revelar e remover velhas práticas, velhos hábitos, destruindo-os. Para quê? Para que haja espaço para o desenvolvimento da nova criatura em Cristo Jesus. Então, quando a gente fala do conhecer, do prosseguir em conhecer o Senhor, eu preciso entender isso da seguinte maneira, que no examinar cada um a si mesmo, ele vai ser o quê? Confrontando. Eu me examino o quê? Quando eu confronto o meu estilo de vida com a proposta de Deus para a minha vida.
Então, quando eu confronto o estilo de vida do Ricardo mentiroso com o estilo de vida do Ricardo verdadeiro em Cristo Jesus. E aí, quando eu me examino, eu vou perseverar o quê? Na proposta de Deus para a minha vida. Até aquilo que hoje demanda esforço, porque hábitos antigos, hábitos destrutivos já foram construídos. Então, eu vou me examinar e vou perseverar na proposta de Deus para a minha vida. Até o quê? Aquilo que vai demandar esforço, ela vai se tornar parte do meu caráter. Ou seja, até que aquele meu comportamento hoje, que é intencional, ele se torne um hábito em mim, revelando Cristo através dos meus hábitos também. E aí eu vou compreender que o bom hábito, conformado ao Cristo, o bom hábito, além de ser uma evidência da operação da graça em mim, ela também é a habilitação necessária para que nós, como testemunhas de Cristo, conforme foi dito ali, venhamos nos tornar cooperadores de Deus através da nossa casa, através da nossa família e só depois, através de um ministério público. No Evangelho de João, só para a gente fechar essa parte, pastor, me veio aqui a cabeça agora, uma discussão, os discípulos, eles falaram assim, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. O que demanda crer? Crer demanda confiar. Crer demanda obedecer. Crer demanda ser conformado conforme a imagem, conforme a semelhança. Não sei se o senhor compreende ou concorda com isso que foi dito nessa questão do examinar-se, de perseverar se examinando, até que aqueles maus hábitos também sejam completamente transformados. Com certeza, pastor. A ideia da palavra que eu sempre menciono, quando o salmista diz lâmpada para os meus pés, não é essa lâmpada que nós temos em cima ou uma que nós temos do lado, é aquela lamparina que nós conhecemos que ela ilumina o pé. Na verdade, ela ilumina só o pé. A abrangência daquela luz é bem próxima da gente. Só que você dá o primeiro passo, dá o segundo passo, dá o terceiro passo. Quando você olha para trás, aquela lâmpada que iluminou o teu pé, ela foi luz para todo o teu caminho, né? Para todo o caminho. Então, não é só um passo que precisa ser dado. Precisa ser dado vários passos. Nós falamos sobre Zaqueu, nós falamos sobre aquele homem rico, e eu lembrei de um ditado grego que diz assim, olha, é melhor você ser senhor de uma moeda do que você ser escravo de duas. Às vezes nós não conseguimos entender aquilo que está nos prendendo, mas, como o senhor mesmo disse no início, se você examinar o seu coração essa semana, muito facilmente você vai descobrir que Jesus não foi o centro, né? Então, em quem eu estou me apegando, em quem eu estou dedicando a minha vida, os meus momentos até de lazer. Em Coríntios, Paulo diz que se você for comer ou beber, ou se você vai fazer qualquer coisa, seja para a glória do Senhor. E um dos textos bíblicos que a minha esposa mais gosta e mais menciona, tudo que nós vamos fazer, nós temos que pensar, é dele, por ele e para ele. Então, não há um sentido na nossa caminhada, nem ministerial. Eu acho que esse é o erro e a tristeza de muitos ministérios que nós observamos. Homens e mulheres, vou incluir aqui as mulheres, homens e mulheres que estão no ministério, ensinando a palavra, sem primeiramente ter vivido a palavra, sem ter se negado, sem ter se abandonado aquelas práticas. Então, você vai ver a verdade que ele prega ganhando vidas, mas a tristeza que ele vive espalhando aquilo que, com muito trabalho, ele juntou. Então, ele fala aquilo da gente ser reprovado naquilo mesmo que a gente prega, naquilo que a gente aprova, né? Então, essa grande questão. Eu creio que é isso, pastor. A gente não aprofundou, assim, tratando da questão de comportamentos propriamente ditos, né? A gente poderia aprofundar muito sobre aquilo que é a principal responsabilidade do homem, dele amar como Cristo amou a igreja,
dele proteger, prover e promover, da esposa também ser submissa como ao Senhor, né? Mas eu creio que nós colocamos uma semente que vai se desenvolver, é o desejo de conhecer ao Senhor. Uma das frases que ficou gravada no nosso livro é que na superficialidade das palavras, o engano faz morada. Na imoralidade do não conhecimento de Deus está a razão de toda a inconstância. Aí a gente fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não existe outra maneira. Arrependei-vos e crede naquele que tem o poder de Deus para a transformação da velha criatura em uma nova criatura. É aquele que tem o poder de nos transportar do império das trevas para o reino do seu amor. É aquele que tem o poder de fazer com que o solitário viva em família e que a estéril seja mãe de muitos filhos. Aleluia. É aquele que tem o poder de nos conduzir até que seja dia perfeito, conforme o Senhor citou. Que a luz do justo é conforme a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que seja dia perfeito, ou seja, de glória em glória, Amém. De fé em fé, de obediência em obediência, nós somos transformados conforme a imagem e conforme a semelhança do nosso Senhor. E aí a gente encerra compreendendo qual é o maior desafio do homem. É se tornar parecido com Jesus. Amém, aquele Jesus. que é unigênito Filho de Deus, mas que se fez o primogênito. E aí nós compreendemos até a ousadia de Paulo, né? Ele fala, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se eu sou o imitador de Paulo que imita Cristo, qual que é o meu maior desafio? É ser parecido com Cristo. É verdade. Quando Paulo disse que ele, no início do ministério, que ele fazia o que ele não queria fazer e não fazia aquilo que ele queria, mas no finalzinho ele já diz o seguinte, olha, eu olho e esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se nós continuarmos no lugar onde nós estamos, nós não conseguiremos, com certeza, sermos usados por Deus e muito menos as pessoas elas vão conseguir ver em nós a verdade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem um pastor aqui em Goiânia, não sei se o senhor conhece o pastor Paulo Júnior. E o Paulo Júnior, ele é um engenheiro muito conceituado e uma... É o Paulo, o mais fortinho. Mais fortinho. O Paulo Borges Júnior. Isso, Borges Júnior. Fantástico, eu sou apaixonado por ele. Não, ele é maravilhoso. E para você entender o que ele disse, tem que ouvir 3 vezes a mesma pregação. É uma filosofia cristã muito profunda. E uma das ministrações dele, eu lembro muito bem quando ele falou... Agora eu esqueci o que ele disse. O que foi que você falou? Eu estava falando do Paulo. Sobre o Paulo Borges Júnior. Não, assim, mas qual foi o contexto que eu estava dizendo? A gente está falando assim, na superficialidade da palavra, quando eu citei, depois nós fomos para a questão de ser parecido, imitadores de Cristo, imitando a Paulo. Aí o senhor falou pelo prêmio da soberana vocação. E é legal essa questão do prêmio, quando a gente pensa também em abandonar o pecado, é o quê? Porque você está trocando algo por algo que é superior, é um prêmio. E essa questão do Paulo Borges Júnior, que o senhor já falou, ele já citou ele fala algo sobre a questão do arrependimento, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, nós nos arrependemos. Nós somos sapo. E aí ele fala sapo de ser safado, que nós apenas queremos nos safar das consequências dos nossos erros. Nós apenas queremos nos safar da consequência dos nossos pecados. Não, a gente não está verdadeiramente arrependido porque nós ferimos a aliança com o Senhor. Eu quero apenas me safar das condições, das consequências do pecado. Ele fala sapo, então você é um safado que não quer ir em arrependimento para o Senhor. Eu sou mais fofinho que ele. Perfeito. Eu não lembrei agora, eu estava com a palavra na boca para falar, mas a gente mencionou o nome dele, o Borges, aí o Borges Júnior. O Borges Júnior. Eu não lembrei mais agora o que eu ia dizer, mas era uma palavra de uma última pregação que
que ele falou, mas eu não realmente não vou. Se eu lembrar, eu trago de volta aqui. Deixa eu mencionar aqui antes da gente... um gancho dele para provocar, né? Porque ele é um dos pastores que tem mais propriedade para falar, da gente entender a igreja como um ser coletivo, né? E aí que a gente vai ter a compreensão que o Pai é nosso, que o pão é nosso. E qualquer coisa que a gente pensa que por fora disso é operação maligna. É verdade. E ele fala sobre ser parecido com Cristo, é o quê? É um Cristo que se fez homem. Então, não é para a gente, é pegar o homem espiritual e ser cada vez mais humano. Perfeitamente. A diaconisa Cléo Pacheco está dando parabéns aqui pela palavra maravilhosa, e eu concordo também. A diaconisa Rosângela Coelho, lá de Tocantins, olha, nós estamos alcançando, lá em Palmas, no Tocantins. O Edinaldo Galvão, que é nosso companheiro aqui de Caldas Novas, está dizendo assim, olha, convencer com entendimento aqueles que precisam arrepender-se dos pecados. É um grande desafio. Convencer com entendimento. Convencer com entendimento. Que bênção. Obrigado, Edinaldo, pela palavra. Estão pedindo aqui, a Maria da Conceição diz assim, Deus maravilhoso, teve compaixão de mim. Alex Monteiro, parabéns, meu amigo, pastor Ricardo Israel, foi muito esclarecedor, Deus abençoe. A Madalena Fonseca, Madalena é minha tia, lá de Macapá, no Amapá. Maria de Fátima Assunção está, minha mãe e meu pai, Lucival, estão assistindo numa cidade chamada Terra Alta, lá no interior do Pará. Um grande beijo para vocês, um grande abraço. Ricardo Barros, obrigado, pastor, por essa live, muito edificante, um aprendizado diário. Que bênção, muito obrigado também pelo carinho, pela participação de todos vocês. E nós já temos o tema para a próxima live, que é o discipulado. Né? O senhor falou aí, não tem mais agora para onde correr. Já vamos fazer o lançamento do livro aqui online. Tá bom? Pastor, Deus abençoe. As suas palavras para nós fazermos uma conclusão. E eu quero voltar depois, quero orar pelo Senhor, logicamente, quero orar por todo mundo que está sendo alcançado. Nós tivemos aqui 80 compartilhamentos dessa live, você multiplica a quantidade de gente que está aqui vezes 80, aproximadamente. Então, muita gente vai ser alcançada. Você que está no nosso Facebook, na minha página aqui, Rogério Assunção, vou deixar depois a descrição com o nome do pastor Ricardo. Vou postar aqui aquela foto que o senhor mandou do lançamento do livro. Já deixa eu colocar aqui logo, vamos colocar? Aconselho até entrar no nosso Instagram, @Ricardo Israel. Nós estamos com uma sequência de artigos, né? Nós estamos com artigos, com uma série sobre a casa dividida, nós estamos com um artigo agora tratando sobre a vitória sobre um templo mentiroso. Lá tem vários textos que a gente compartilha através de uma plataforma chamada Médio, porque ali fica tudo organizado, os textos, né? Então, procure a página Responsabilidade é Minha, procure Ricardo Israel no Facebook, no Instagram também, vai acompanhando os próximos lançamentos. A gente está com uma série chamada Rudimentos, e em breve, se Deus quiser, se Deus nos dá graça, vai estar com 5 livros da série completamente publicados. Essa série, além de ter o formato na questão de livros, ela vai ser também a base, a estrutura de uma plataforma de ensino que vai ser lançada em rede nacional, completamente gratuita, do começo ao fim, sem custo algum, onde nós vamos ter seminários, palestras, cada capítulo do livro com aulas, visando sim cooperar com a edificação do corpo de Cristo. Maravilha. Esses livros que o senhor falou, pastor, são esses que estão na tela aqui? São esses? Esses são a série Rudimentos, Identidade, é a conclusão do primeiro livro, Arrependei-vos, que no primeiro livro, o Arrependei-vos, nós tratamos aquilo que Deus fez para nos salvar. O efeito do pecado, o que nós precisamos destruir, né? Aquilo que o homem confia muito na salvação através da meritocracia, né? Das boas obras, da religiosidade ou
até daquilo que ele pode fazer para se chegar em Deus, quando na realidade tudo isso vai sendo destruído. Porque quando nós nos comparamos com Cristo, a gente vai ver que não dá para se voltar a Deus a partir de nós. Então, é Deus que se fez homem para nos alcançar. E no segundo livro, a identidade, a gente trata o quê? Aquilo que nós somos, aquilo que o pastor Alex fala, o verdadeiro eu a partir daquilo que Deus fez para me salvar, para me alcançar. Perfeito, glórias a Deus. Tem que rever mesmo. A Maria está dizendo que essa live aqui, né? O melhor da live é revê-la. Faça isso mesmo, Maria. Lá de Caldas Novas, um grande abraço para você aí. O pastor Flávio Moraes Almeida, da Igreja Metodista em Santos, está dando glória a Deus aí. E eu espero que vocês realmente tenham gostado pelo tanto de compartilhamento. A diaconisa aqui do Veracruz, aqui Goiânia, está dizendo assim, esse estudo hoje foi maravilhoso, parabéns, pastores, Deus abençoe todos vocês, meus irmãos, meus amigos, só para lembrá-los, tá certo, que o livro será sorteado, a responsabilidade é minha, se você for aqui de Goiás, olha aí, eu tenho aqui, ó. Coloca o seu aí, pastor. A responsabilidade minha e arrependei-vos, tá certo? Então, se você for aqui de Goiás, você vai ser sorteado nesse livro. Se você for de um outro lugar aí do Brasil, esse livro aqui, tá certo? Como é que eu faço para adquirir? Depois, se você não ganhar no sorteio, você vai na descrição, aqui em cima, aqui na live, vai ter o nome do pastor Ricardo, as redes Compre, adquira, abençoe o nosso ministério, porque nós precisamos publicar o restante. Amém, glórias a Deus. Vamos fazer uma promoção especial aí. Esse do discipulado, o senhor tem uma ideia mais ou menos de quanto tempo vai sair? O discipulado ele vai sair provavelmente no final do ano, porque nós vamos lançar nos próximos meses a igreja, e depois na sequência o discipulado, e depois dele ainda fechando essa trilogia, Afeições de Cristo. Perfeito. Pastor, as suas considerações finais, seus agradecimentos, eu quero fazer no final aqui uma oração pelo senhor. Eu quero ser bem objetivo nas minhas considerações finais, dizendo, não importa como que você foi achado hoje com essa palavra, não importa em que nível de pecado você está, não importa o quanto você acha destruída a sua vida, não importa o seu passado. Eu quero dizer que as misericórdias do Senhor se renovaram hoje na sua vida, elas são a causa de você, eu e nós não sermos consumidos, e o Senhor fala, não desista, prossiga, há esperança. Em mim há tudo aquilo que você precisa. Eu não desisto de você. Então, a salvação entrou na sua casa conforme foi com Zaqueu. Que assim seja sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, pastor. Nós louvamos a Deus pela sua vida e por todos aqueles que estão assistindo, aqueles que ainda assistirão. Aqui em Goiânia, nós temos pessoas que estão entrando agora, inclusive, porque estão participando de atividades, de reuniões, devido ser maio, né, o mês da família. Até algumas igrejas nossas têm culto, né, aqui durante a semana, ou então tem pequenos grupos, e daqui a pouquinho eles vão entrar e vão assistir. E para você que está assistindo agora ao vivo com a gente, muito obrigado. Deus abençoe você grandemente. Nós temos 2 lives aqui em cima dessa aqui, ou na verdade aqui abaixo, né? É uma com o Nelson, psicólogo e pastor, falando sobre jovens, o maior desafio do jovem, e um pouquinho mais acima, diaconisa Sara Brito está falando sobre o maior desafio da mulher. Hoje, uma live extraordinária, né? O maior desafio do homem, com o pastor Ricardo Israel, meu amigo já, né, pastor? Graças a Deus por isso, e escritor desses livros aqui. Você pode observar que isso aqui está fechadinho, olha. Esse aqui é para o sorteio mesmo. E esse outro aqui também, se você escrever aí, fazer um comentário, basta que você responda qual é o maior desafio do homem, e aí você vai participar do sorteio. Se você já tiver, tem gente dizendo aqui que já tem os 2 livros. Se você já tiver, se alegre em Cristo, porque você vai poder presentear alguém que ainda não tem. Tá bom? Um detalhe sobre a responsabilidade é minha, né? Foi uma tiragem de 2.000 exemplares que está esgotada, e a gente está buscando condições em Deus agora para imprimir mais uma tiragem, se Deus quiser. Amém. Deus seja louvado, e tomara que
muitas outras pessoas sejam alcançadas como nós fomos aqui alcançados. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pastor? Deixa eu fazer uma oração especial pelo Senhor. Vou ficar com seus livros aqui na mão para abençoá-lo, para que onde essas palavras cheguem, vidas realmente sejam transformadas. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, eu estou na tua presença, Senhor, participando com os meus irmãos, com os meus amigos de uma forma online, mas diante da tua presença, Senhor, nós estamos aqui muito mais do que 3 pessoas reunidas, então nós sabemos que tu estás conosco. Eu quero pedir pelo pastor Ricardo, pela sua família, pelo seu ministério, por esse dom, Senhor, esse privilégio que tu tens colocado na vida dele, de poder colocar em forma de livros as experiências, os conhecimentos adquiridos, Senhor, o contato, a intimidade contigo, Senhor. Que isso que ele recebe no secreto, Senhor amado, alcance o coração de muitos homens e mulheres aonde quer que eles estejam. Nós falamos hoje sobre o maior desafio do homem, mas as mulheres foram abençoadas, os jovens foram abençoados, todos os pastores, líderes que estão participando, ouviram o Senhor, e em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja guardada no íntimo do seu coração, como Davi, como o salmista disse que havia escondido a palavra para não pecar. Que esse conhecimento faça com que essas pessoas venham caminhar ainda muito mais na luz, venham apresentar a Ti como Senhor e Salvador. Quanto menos palavras, Senhor, utilizarmos e mais testemunho, que seja ainda melhor. Que a nossa vida seja para o louvor, para a exaltação do Teu nome. Mesmo que venha doer, Senhor, em alguns, que eles possam se manter firmes e constantes e sempre abundantes nessa obra, sabendo que o nosso trabalho, que o nosso esforço, ele não é vão no Senhor. Em nome de Cristo Jesus, quero abençoar a vida do pastor, do meu amigo Ricardo Israel, que ele possa crescer ainda muito mais, Senhor, nesse ministério, muito mais vidas possam ser alcançadas. Todos aqueles, Senhor, que estão aqui nessa live, todos aqueles que estão assistindo aqui ao vivo e que ainda irão assistir por causa dos links que foram compartilhados no Facebook, no YouTube, alcança a sua casa, alcança ali, Senhor, a sua vida e transforma, Pai, como nós dissemos aqui, como a luz da aurora, que essa luz vai brilhando cada vez mais, até que na vida desse homem e dessa mulher, ela venha se tornar um dia perfeito, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu oro e eu te agradeço, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastorzão, muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu vou encerrar aqui a gravação para o nosso YouTube e a gente volta só com o pessoal que está no Facebook.